Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, este é o capítulo 8, Processo de Inovação, e este é o curso de Projeto de Produto. Apresento-lhes o funil de inovação, em que nós temos a linha temporal no eixo horizontal, né, onde está a seta ali do processo de inovação, de modo que no início então temos ideias de produtos, novas tecnologias, novas ideias, oportunidades de mercado, e depois vamos afunilando esses dados de entrada, essas ideias, num projeto sistemático e já focalizando no desenvolvimento de produtos, de modo que logo após, na linha temporal, nós temos propriamente o lançamento do produto, comercialização, e podemos, após esse lançamento, verificar possíveis oportunidades de melhoria. Então, nós temos aí as pessoas no início participando, né, do fornecimento de ideias como um todo, soluções para determinados problemas ou para determinado problema. E depois, com o funil ali na parte do meio, nós temos já grupos menores de pessoas contribuindo, e já no lançamento do produto nós já temos a alta gerência, a alta administração, a diretoria, a presidência da empresa fazendo parte, e também, claro, com o foco aí no retorno sobre investimento, chamado ROI, né? Return over Investments. Então, nós temos esse chamado funil de inovação, que é uma das formas ou metodologias pelas quais se inova. É claro que existem diversas outras, esta é apenas uma delas. Entretanto, como diferenciar inovação e invenção? A invenção comumente é caracterizada pelo fato de ser útil, mas ao mesmo tempo não ser óbvia, ou seja, algo novo, algo inventado. Já a inovação, ela vem a ser a combinação do que já é utilizado comumente em por exemplo, uma nova finalidade ou um novo produto para ser utilizado para quem se destina, né? Então, nesse caso, a inovação para objetivo, então, tanto da invenção quanto da inovação, e aí é algo em comum que as duas têm, é de simplesmente elaborar a solução para um problema. Então, tanto na inovação quanto na invenção, nós temos o provimento de solução para um determinado problema. O processo de inovação, então, consiste em agrupar e gerenciar essas ideias. Então, as ideias advindas, por exemplo, no funil da inovação, ele agrupa-se e se gerencia essas ideias de modo a realizar um estudo para verificar se são factíveis.
após essa primeira abordagem, então classifica-se e seleciona-se essas ideias, apesar da maior parte das ideias ser descartada, essas ideias ainda podem ser utilizadas em outros projetos ou em outros processos, enfim. Então, descarta-se, mas sem excluí-las de tudo. Verifica-se a viabilidade do conceito, ou seja, o quanto aquele conceito é aplicável ou não, viável ou não. E aí, não apenas em termos financeiros, mas também em termos de capabilidade, né? Principalmente fabris, de modo que possa ou não ser feito por meio de determinado processo. O desenvolvimento do plano de negócio, é claro, para comercializar esse produto, para ter uma estratégia de vendas, porque por mais que façamos um projeto excelente e a fabricação também excelente, temos um produto fenomenal. Se não houver demanda para esse produto, não adianta, ele já nasceu morto. E aí sim, o início do estágio de desenvolvimento desse novo produto ou serviço. Que aí nós temos então o processo de inovação. O modelo V para gerenciamento do ciclo de vida desse produto, por exemplo, então, etapa 1, né? Vamos coletar a informação e documentos que precisam ser feitos. Então, é claro, a primeira coisa é se cercar de informação pertinente e do que precisa ser feito em termos de requisitos. A segunda etapa trata então do desenvolvimento de conceitos de alto nível do que precisa ser feito. Ou seja, será que existe alguma competência acerca daquele produto que nós realmente não sabemos e que precisamos adquirir via, por exemplo, treinamento? Então é uma pergunta a ser feita. Na etapa 3, a identificação de que segmentos de alto nível, quais são eles, né? Quais são esses segmentos de alto nível e o que cada segmento precisa executar. Ou seja, temos um projeto como um todo e vamos subdividi-lo aí em diversos componentes ou subconjuntos e precisamos definir então a funcionalidade. Primeiro identificá-los e logo após definir a funcionalidade de cada um deles. A quarta etapa, então, selecionar um conceito e desenvolver suas características. Então, um conceito que esse produto precisa ter é, por exemplo, durabilidade. Quais são as características, então, da durabilidade? Então, vamos prover o material de uma maior dureza, um tratamento térmico que eventualmente vá lhe conferir esse conceito que estamos falando. Já na quinta etapa, vamos identificar o que cada segmento deve fazer. Então, de cada um daqueles conceitos, aquelas funcionalidades, o que deve ser feito exatamente. Já a sexta etapa consiste em quebrar ou subdividir as atividades de cada segmento em menores e, portanto, pedaços ou algo mais gerenciável. Já a sétima etapa consiste em completar as tarefas associadas com a menor e a mais simples das tarefas.
Então, completar estas tarefas associadas com essas menores que acabaram, né, de ser, o projeto acabou de ser quebrado em tarefas menores, pedaços menores, e então, portanto, completar essas atividades associadas com essas tarefas, ou seja, uma lista de tarefas que vai gerar também um cronograma posteriormente. Já o número 8 diz respeito a montar agora. Então, nós viemos do nível macro, número 1, para o nível micro, número 7, e agora vamos para a etapa 8, que consiste em montar esses pedaços pequenos em segmentos maiores, até que todos estejam integrados. Ou seja, agora nós vamos do micro para o macro. É normal fazer isso. Etapa 9, garantir que os pedaços menores se encaixam uns nos outros, de modo que nós tenhamos então um produto que seja aquele que o cliente solicitou. Já a etapa 10 é garantir que os pedaços maiores agora também montem, ou seja, se encaixem da maneira esperada. A etapa 11, então, diz respeito a assegurar de que todo o pacote monta realmente e está integrado conforme esperado. E o 12, né, é uma pergunta, basicamente, que visa assegurar que o resultado final é realmente aquele o qual o time ou a equipe gostaria de ter obtido ou deveria ter obtido. Então é só uma forma de verificação. Então aí o modelo V para gerenciamento do ciclo de vida de projetar um produto. Nós temos também a qualidade por projeto, né? Então nós, por exemplo, devemos fazer certo da primeira vez, claro, sempre que possível, nem sempre é possível. Às vezes nos falta realmente a competência para isso, naquela seara de conhecimento nós não temos a propriedade necessária para fazê-lo, mas o objetivo é, claro, redução de tempo e desperdício também reduzido com relação a recursos. Então, o Design for Six Sigma é uma metodologia para identificar fontes de variação, ou seja, algum problema que está ocorrendo, e tentar reduzir essa variação, se não for possível, eliminá-la. Duas delas são o DMADV e o DMAIC, né? DMADV e DMAIC. São as duas mais conhecidas para o Design for Six Sigma. Começando pelo DMADV, então existe aí a primeira etapa, que é o define, né? Definir, essa sigla DMADV. Então o D, primeiro D, significa definir, ou seja, criar a oportunidade ou identificar o problema. Significa também o estabelecimento de metas para identificar o que o mercado realmente quer. A própria definição do escopo do projeto, o que vai ser feito, e a avaliação dos riscos, é claro, justamente para não haver perdas financeiras, de recursos, tempo e etc. Já a segunda letra do DMADV, que é o medir, measure,
nós temos as seguintes atividades, digamos assim, no nível macro, né? Nós temos que entender o consumidor e como ele utiliza esse produto ou aquela solução. Para isso, nós temos que capturar a voz do consumidor para a essência do negócio. Temos que realizar a organização e priorizar as necessidades. Nem sempre dá, nem sempre é possível conseguir atender a todas as necessidades do consumidor. Então, por vezes, a priorização tem que ser feita. Vamos gerar, portanto, requisitos do produto e o próprio fluxo, ou seja, o que o produto tem que ter e como ele tem que fluir para chegar ao atendimento efetivo da demanda. A identificação de elementos críticos à qualidade, ou seja, o que pode impedir com que o que eu entregue é o que o cliente solicitou. E o desenvolvimento de planos de verificação e validação, duas atividades bastante corriqueiras no ambiente de projeto. A terceira letra do DMA-DV, que é o Analyze, que é o analisar. Então nós temos a realização de brainstorming para gerar conceitos acerca do que tem que ser resolvido. Nós temos a manutenção do custo da qualidade e rastreamento, ou seja, o custo da qualidade tem que ser no mínimo mantido no patamar que está, e rastrear os produtos principais, pelo menos. Trata também da alocação de recursos. Então, como os recursos estão sendo alocados, se é de maneira compatível com o que se espera. A seleção de design e a análise de custo inicial, ou seja, selecionar-se-á o design e se fará então a análise desse custo inicial com base nesse design. A própria análise da tolerância, do produto, porque dependendo da tolerância o produto pode não ser aceito. E o desenvolvimento de funções de transferência e variabilidade, ou seja, dependendo da variabilidade, nós não temos o aceite do produto pelo cliente. Então, essas funções de transferência se referem aí à transferência do que nós fazemos com relação ao que nós precisamos ou que o cliente precisa receber. Já a quarta letra do DMA-DV se refere a design, ou seja, o projeto. Então nós temos aí o destrinchamento da variabilidade até o nível do produto, ou seja, percorrer toda a cadeia da variabilidade. A identificação da discrepância entre o que é requerido e o que é projetado. Será que o que está sendo entregue é realmente o que foi pedido? As mudanças do projeto, ou seja, identificar que mudanças devem ser realizadas para melhoria ou para correção. A identificação das compensações que podem ser feitas para manter o projeto de acordo com as metas financeiras ou de prazo. Identificação dessas capacidades de projeto para eliminar essas discrepâncias, né, o mais próximo possível, portanto, o produto desse projeto tem que estar do que foi solicitado. E o objetivo é prover um design à prova de erros, ou seja, a prova de que errem, a prova de que montem errado, a prova de que ele falhe de acordo com as condições de contorno consideradas. A análise de confiabilidade é bastante interessante executar justamente para verificar a durabilidade do equipamento ou do produto. A análise do custo final, sem dúvida, visto que houve mudanças, o escopo mudou, o custo também. Então, qual é o custo agora atual, de acordo com o design também atual?
A última letra, né, do DMA-DV se refere então a verificar e validar. Então, é simplesmente checar se os requisitos foram satisfeitos, validar, né, o caso de todas as necessidades do consumidor terem sido realmente atendidas, então existe a validação, verificou-se, tudo ok? Está válido. Verificou-se, tem um item que não foi atendido, o cliente aceita assim, foi ele que solicitou a mudança ou nós fizemos errado? Temos que verificar. A validação dos processos de fabricação e serviços. Isso também tem que ser validado, porque poderia ser feito de outra maneira. Porque foi feito assim? Assim é válido? Foi suficiente para obter o que se obteve? E temos o desenvolvimento do plano de controle, que é justamente para verificarmos ali de que maneira vamos controlar o processo desse produto. Agora nós temos o DMAIC, então a primeira letra que é definir, define também. As duas metodologias são muito parecidas, mas existem discrepâncias ou dissimilaridades entre elas. Então, no definir, na primeira letra, consiste na enunciação do problema. Então, sempre o início é a identificação, a enunciação, enfim, estabelecimento do termo de abertura do projeto, ou seja, o que vai ser feito ali em termos mínimos, quais são os recursos básicos, como vai prosseguir, por quanto tempo. Define-se o escopo e as metas desse projeto, de modo que saiba-se exatamente o que fazer e quando, até quando pode ser feito. Define-se os custos de qualidade desse projeto, de modo que tenham realmente uma faixa aceitável, para que não tenhamos muito refúgio, muito descarte, e avalia-se os riscos do projeto no início, visto que, por exemplo, um risco pode ser não terminar no prazo, outro risco pode ser ter muitos defeitos e isso impactar no prazo, outro risco pode ser o de não entregar com a qualidade requerida, enfim, tudo isso. A segunda letra do DMAIC é o medir. Então nós temos ali a coleta dos dados, só os relevantes. Na verdade, durante um projeto é difícil coletar dados, não é fácil, porque tem-se a ânsia de terminar, de executar, de entregar, mas não caia nessa tentação de não coletar dados, e principalmente os relevantes. Mede-se e avalia-se os custos da qualidade, de modo que tenhamos ali um parâmetro para comparação com projetos futuros do quanto foi desperdiçado, principalmente, e revisita-se o enunciado do problema se fatos adicionais forem encontrados, né? Então, pode ser que o problema não tenha sido aquele previamente identificado, então pode-se atualizar esses dados. Já a terceira letra se refere a analisar, então é a análise propriamente dita dos dados, identificação desses fatores que impactam no custo da qualidade de maneira significativa. Então, tem muita peça sendo descartada por não conformidade. Então, vamos averiguar. Então, vamos fazer lá um diagrama de Pareto e verificamos que 80% dessas peças defeituosas vêm de uma determinada máquina, única máquina lá. Então, talvez uma ação necessária seja simplesmente parar essa máquina para realizar manutenção ou para o seu conserto, de modo que ela não gere tanto retrabalho ou tanto descarte nesse caso. E a identificação de potenciais causas raízes, ou seja, de onde vem
a discrepância, de onde vem, que aí passa, então, por exemplo, pelo diagrama de Ishikawa, né, para identificar essas causas desse efeito. Temos o improve, né, do melhorar, ou seja, a quarta letra do DMA e C, que se refere a identificar que mudanças de projeto podem ser feitas. Nem todas podem ser feitas, mas algumas podem ser melhoradas a um custo, de repente, até mais reduzido, até menor do que o atual. Então isso é sempre bem-vindo, claro, lembrando dos gráficos que a gente viu, né, de potencial de agregar valor. Né, então o potencial de agregar valor é sempre maior no início de um projeto. Então, dependendo da fase que o projeto se encontra, nem é possível mais fazer isso. Mas no caso de um problema, como é, né, por exemplo, resolver um problema, então isso pode e deve ser feito. Temos que identificar que compensações podem ser feitas, ou seja, no sentido de melhoria. O meu produto, por exemplo, tem um ponto fraco, mas ele também tem pontos fortes que podem ser compensadores, e isso tem que ser avaliado. Otimiza-se as capacidades do projeto para eliminar as discrepâncias essas que são as diferenças, por exemplo, do que foi solicitado e do que está sendo entregue. Então, essas capacidades podem ser otimizadas de modo a eliminar essas discrepâncias. E no caso da última letra do control, nós temos controlar. Então, o desenvolvimento de planos de controle de processos, ou seja, o que fazer para manter um processo rotinizado, né, no sentido de estável, com bom desempenho, e novas capacidades no sentido de melhoria, de melhoria de processo. Nesse contexto também nós temos aí a análise SWOT. Se trata das strengths, weaknesses, opportunities and threats, que se refere à análise FOFA, né, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então nós temos uma matriz, né, nessa figura, de modo que fatores internos, então, é a linha superior, fatores externos corresponde à linha inferior, fatores positivos se referem à coluna da esquerda, fatores negativos à coluna da direita. Então, essa análise é feita de maneira a verificar o que nós temos com relação a risco, né? E, nesse caso, a análise SWOT pode ser feita para essa discrepância ou para um determinado produto. Tá? Ela tem aplicabilidade bastante diversificada. Para a tradução das necessidades em requisitos, então, lembro-me que mencionei isso num vídeo anterior em que falávamos do Total Design, e quando falamos sobre a tradução do que o mercado queria para uma especificação formal de produto, então, na ocasião, complementei que essa é uma das atividades mais difíceis da engenharia, que é justamente traduzir o que o cliente quer para o que nós vamos fazer, especificar, delimitar, restringir. Então, existe ali uma matriz de relação em que nós vamos então traduzir o que em como,
Então, essa tradução é a identificação das características de desempenho. Então, existe aí a Quality Function Deployment, que é o desdobramento da função qualidade, ou seja, desenvolver essa matriz das necessidades do cliente versus como o produto realmente se parecerá ou será. De modo que, então, por meio dessa matriz, nós consigamos, então, realizar tal intento. Então, essa é uma das ferramentas para fazer a tradução, né, do que o cliente quer para a especificação do produto, né? Então, essa ferramenta se chama, então, desdobramento da função qualidade, e aí por meio de uma matriz, isso é feito dando notas para determinados assuntos. Existe também a chamada matriz PUG, em que nós temos várias opções para resolver, ou para produzir, ou para um determinado processo, em que nós damos notas para cada categoria. Então, por exemplo, nesse caso nós temos as opções de engenharia, em que nós temos no que se refere a inspeções. Então, por exemplo, temos a inspeção visual, ultrassônica, laser e ótica, e temos os critérios de seleção, ou seja, baixa complexidade, confiabilidade, tempo até lançamento no mercado, custo, manufaturabilidade e serviço. O score é o somatório de todos. Então, por exemplo, a complexidade é baixa no caso visual e é alta no caso óptico, ou seja, a maior nota para a complexidade baixa significa ter uma complexidade baixa. E aí, para confiabilidade, por exemplo, a visual já não é boa e a confiabilidade da ótica já é a maior, então notas de 1 a 5. De modo que a gente tenha um score final, né, o somatório dessas colunas de cada tipo de inspeção. Então, no placar final, nós temos que a visual ela teve a pontuação de 26, a ultrassônica 21, laser 18 e ótica 11. Ou seja, se fosse pela matriz PUG, nós teríamos a decisão a favor da inspeção visual. É claro que talvez tenha que entrar aqui outros itens, tais como grau de periculosidade com relação ao produto, tem alguns riscos que talvez não estejam aqui contemplados. Mas é uma matriz para tomada de decisão. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.